Chegamos, tá no ar, começando mais um Fox Sports Rádio nessa quinta-feira aqui, quarta-feira torcedor do Corinthians tá felizão, torcedor do Flamengo tá bravão e nós vamos discutir muito e tem novidade no Palmeiras. Por incrível que pareça, os bastidores do Palmeiras estão pegando fogo. O Pascoal tem muita informação. Vamos pro intervalo e na volta, vamos que tem muito assunto hoje, hein? Sai daí não, hein? Fica aí, sai daí. Daqui a pouco tudo sobre o Parroy, essa nova contratação, segundo o Pascoal, o Barcelona pagando 1 bilhão de euros por esse jogador que, como disse Ormani, de 11 passes, ontem ele errou 16. Mas é um visionário. Não foi o jogador que errou hoje 19 de abril, todo dia era dia de índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Que eu tô vendo, putz. Ó, o Cassino com aquele braço. Nós estamos parecendo o Village People. Parece mesmo. O Sormani parece, cara. E o Zinho é o motoqueiro do Village People. Quem é aquele lá embaixo? É o Cassino? Mano, eu e o Cassino. Começando mais um Fox Sports Rádio, Twitter, hashtag FS Rádio Brasil, WhatsApp 011-99390-4545. Daqui a pouco, bicho pegando lá no Flamengo, clima quente nos bastidores do Palmeiras. Hoje tem São Paulo, hoje tem Vasco, hoje tem Atlético Paranaense. Tudo aqui no Fox Sports. Tem Cruzeiro. Tem Cruzeiro também. Tem aqui no informação Fox Sports sobre um técnico no Flamengo. Então daqui a pouco, quando a gente for falar do Flamengo, você vai falar: meu menino, diga-me, agora vai. O senhor gostou do Esporte Clube Corinthians Paulista ontem? O Corinthians jogou bem, Benja. O Corinthians ele sofreu alguns momentos ali, o Independente quase conseguiu fazer um gol. Aliás, não, o Independente fez um gol. Não, mas ele foi no final da fez um gol. E foi sonegado. Isso foi no final da partida. Ele fez um gol. Eu já vou chegar lá. Isso, não, isso peraí, calma, gente, terminar de falar. Não, vamos mostrar o lance daqui a pouco. Eu não Toda consegui vez falar a que é o terceira palavra, não consegui falar a terceira palavra, já me interromperam. Gente, toda vez que é o Corinthians é isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar o lance. Sim. Porque quando o Corinthians... Calma, nem começou a falar. Dá um tempinho, gente. Pera lá. Porque antes de o Mano começar, se fosse o contrário, nós começaríamos a discussão sobre esse jogo falando sobre o gol anulado do Corinthians. Não é verdade. Opa! Roubaram os argentinos. Continue, por favor. Vamos lá. O Corinthians ontem, Beija, ele teve duas disciplina. O Corinthians ontem ele teve duas posturas que ele não costuma ter. Erros defensivos, o Corinthians teve. E fora de casa criar inúmeras oportunidades, coisa que o Corinthians não faz, ontem conseguiu fazer. Então foi um jogo extremamente interessante, mas mesmo às vezes jogando contra-ataque, Flavinho, o Corinthians ele não é um time tão perigoso em alguns jogos. Ontem foi. O Corinthians ele encaixou pelo menos uns 3 contra-ataques ali que ele poderia ter feito gols. O Romero perdeu jogada gols. Inteirinha desde o princípio. Mas esse erro foi do Cleison. O Cleison ele errou o domínio de bola. Se ele dá um tapa um pouco mais pra frente, ele teria uma condição de bater no gol. Ele corrigiu o erro ali. E o juiz foi consolado. Então, mas... Olha lá. Ele tá tentando falar sério. Continua, ignora. Não dá pra ignorar. O Zinho tá engraçadinho hoje. Sempre que é o Corinthians, não existe análise. Continua, ignora eles. É só ver a imagem. O Flavinho foi bem. Realmente o juiz abraçou ele. Foi lá e consolou. O time do Corinthians ontem ele teve uma postura de time campeão, Benja. Um time que soube explorar contra-ataque, um time que não se acovardou. Postura. É por isso que a gente zoou. Postura de time campeão. Ganhou o jogo com as calças na mão. Então fala aí vocês, gente. O gol anulado. Claro que eu assisti. Peraí, o Corinthians não jogou. O Corinthians não ganhou com as calças na mão. Ataque contra defesa. O Corinthians teve 3, 4 contra-ataques. Você tá falando bobagem. Verdade. Você não viu o jogo. Você não viu o jogo. Você tá falando bobagem. O Corinthians só ameaçou em contra-ataque, só. Você pode ver. Quer dizer, chance de contra-ataque não vale gol. Não, gente, é brincadeira, Flavinho. Para, você não viu o jogo. Você não viu o jogo. Você não viu o jogo. O Corinthians fez um partidaço ontem. O Independente, bem, se a gente puder analisar as principais chances de gol, o Independente foi mais perigoso. Mas as chances que o Corinthians teve de gols, ele conseguiria, se tivesse um pouco mais de competência. Aquela com o pé do Cássio, pra mim, foi mas a defesa essa bola foi a defesa do com o pé do foi uma Cássio, bela defesa aí do Cássio, Pascoal. Ele decidiu. Mas, por exemplo, aquele lance que o Romero, ele corre o campo inteiro e faltou fôlego na hora de finalizar, faltou oxigenação no cérebro, Pascoal, para ele conseguir finalizar com uma qualidade melhor. Tinha que ter chutado, porque também, ele tá com bola. Esse lance ele poderia ter feito um gol de placa. Porque teve então o time do Corinthians, ele... bela música essa. Aí é o lance. Fatídico. Não, é o lance com esse. Esse lance não. Foram tantos. A principal chance do Independente, Pascoal, foi aquela que o Cássio defendeu com o pé. A bola desvia, acho que no Balbuena. Balbuena que foi o melhor jogador do Corinthians, o melhor em campo ontem foi o Balbuena. Baita zagueiro, mano, falou que ele era baixo, que é isso? Você falou. Você falou, inclusive, puseram uma foto do Balbuena, quando ele jogava no Paraguai, ele confundiu o Balbuena, ele falou que era o baixinho. Lembra?
Olha o gol do Corinthians, o Matheus Vital entrou bem também, né, mano? Achava que era o Robson. Ele tem entrado bem, né, Pascoal? Esse Matheus Vital, ele é muito bom jogador, cara. E parabéns pro Jadson ali, que soube se posicionar. Parabéns por quê? Parabéns pro aniversário dele? Parabéns pro Jadson. Aniversário dele? Não, o Jadson, ele soube se posicionar numa zaga alta, que é a zaga do Independiente, ele subiu bem de cabeça. O goleiro também deu uma confessada, deu uma ajudada ali também. E o Corinthians abriu o placar. Pegou bem. Mais uma defesa do Cássio aí, o Cássio eu esperava. É um lance que não dá para questionar. O jogador estava em condições ali, o Bandeira acabou se assustando, porque na hora que existe o chute, tem 4 jogadores do Independente que estão em posição irregular, mas o quinto, ele tem a condição. Tem um pé da tarde do gol. São 3 Tem 4 jogadores em posição irregular, mas o quinto elemento ali, ele faz o gol em condição legal. Silvio Romero. Quinto elemento. Mas eu só esperava aí um pouco mais. Eu só esperava um pouco mais de coerência do seu Fábio Sormani, porque quando foi para descer a madeira no Cássio, ele desceu. Olha, o Cássio não está em boa fase, o Cássio é um goleiro inconstante. O Cássio, ele vem fazendo atuações exuberantes desde a semifinal do Campeonato Paulista, quando ele pegou o São Paulo e foi decisivo nos pênaltis. Contra o Palmeiras também, ele foi um cara extremamente importante. E agora nesse jogo da Libertadores, mais um jogo que ele decide a favor do Corinthians. Bom, e então, aí o Fábio Sormani não teve a contundência para elogiar que ele teve para criticar. Então tá bom, só para eu também, porque eu fui citado, porque ele falou que eu não vi o jogo. Ele acabou de dizer que o Cássio foi o melhor, teve uma atuação exuberante e garantiu a vitória do Corinthians. Balbuena, que é zagueiro, foi o melhor jogador em campo. Ralf jogou de terceiro Eu apenas disse que o Corinthians foi massacrado pelo Independiente, foi mesmo. Não foi. Foi roubado, foi prejudicado pela arbitragem e o Corinthians criou 3, 4 chances em contra-ataques. Então eu vi o jogo, não acho que o Corinthians fez essa partida excepcional que vocês estão falando e ganhou o jogo graças a um erro crasso da arbitragem. E o senhor, mano, que você fala que os argentinos sabem negociar. Mas os times brasileiros, coitadinhos, eles são tão prejudicados na Libertadores. Gente, prejudicar argentino, velho. Agora eu vou falar. Não é, né? Outra coisa, se houvesse um 11º mandamento, seria esse. Prejudicar um argentino não é pecado. No esporte. É o seguinte, eu falei que o Cássio não pode ser o terceiro goleiro da seleção. Nada além disso. Você nada além disso. O segundo? Não, nenhum dos 3. Ah, não. Achei que era você falando para ser o reserva do Alisson. Não. Porque o Alisson e o Ederson, ao que tudo indica, são os 2 jogadores, os 2 goleiros da preferência do Adenor, que é o nosso treinador, o Tite. E sobra uma terceira vaga. O que eu falei? Se o Tite convocar o Cássio, me salta aos olhos. Porque há goleiros que estão jogando mais do que o Cássio. Citei o Vanderlei, citei o Jailson e citei o Marcelo Groi. Só esse foi o meu comentário. Mas, porém, como dizia Plínio Marcos, sempre tem um porém. Eu sempre vi ele ali embaixo, perto da minha casa. Corintiano. Ele andava de chinelo franciscano, calça jeans e uma mochila tiracolo, uma bolsa. Porém, no ano passado, nessa mesma época, ou retrasado. Passado também, já sei o que Se é o que você vai falar, é retrasado. Houve uma campanha. Houve uma campanha vergonhosa. Pública nesse programa, líder de audiência, de um elemento. Benjamin. Que pediu a cabeça do Cássio. Benjamin. Não pode ser titular do Corinthians. Não foi ano passado, faz 2 anos já. Não pode ser titular. O titular tem que ser o Walter. Cássio não tem nível hoje para jogar no Corinthians. Eu nunca pedi a cabeça do Cássio. Eu também não. E na época, eu disse, é uma ingratidão com esse que é o maior goleiro da história do Corinthians. Mais do que Gilmar dos Santos Neves. Que quando o Brasil ganhou a Copa de 58, era goleiro vinculado ao Corinthians, não era do Santos. Em 62 ele era do Santos. Eu disse isso aqui. Eu só fiz um comentário. Não pode ser o terceiro goleiro. Mas não quis dizer que ele é um goleiro. Que ele é um goleiro. Foi só isso que você disse? Pra jogar na lata do lixo. Opa! O que mais que eu falei? Opa! O senhor, Fábio Sormani. Vamos lá. Não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Inclusive, essa minha opinião com relação ao Cássio, quem deu também foi o Mauri Lima, você conhece? Não. Preparador de goleiros do Corinthians. Um dos melhores do Brasil. Disse que o Cássio não estava bem. O Cássio, em participação aqui, eu repeti o que eu disse a ele. E ele, inclusive, concordou comigo. Ele falou, eu não estava com a cabeça boa, foi a morte da minha avó que mexeu comigo também, etc e tal. Agora, com relação ao argumento do Sormani, ele disse, eu só disse que existem goleiros no futebol brasileiro que estão atuando melhor que o Cássio.
Negativo. O senhor disse veementemente, nesse mesmo programa, líder de audiência, que o Cássio não vive um bom momento, o Cássio falha constantemente, o Cássio hoje não tem que estar na seleção brasileira. Isso o senhor eu falei. não disse... Então, mas... As duas primeiras... Se você proferiu 3 frases, as 2 primeiras são mentirosas. O quê? O senhor não disse que o Cássio vinha falhando veementemente? Não. Constantemente? Não. Falei que ele vinha constantemente, não. Que ele estava falhando... No Campeonato Paulista ele estava falhando... para um goleiro que quer ser o terceiro goleiro da seleção brasileira, ele estava falhando além da conta. Foi isso que eu falei. Constantemente. Além da conta não, significa o quê? Não. Além da conta. Além da conta não é constantemente? Não. Para um goleiro, diferente, quando você fala, o goleiro está falhando constantemente, quem o goleiro falha está falhando além da conta? Quem falha constantemente é um goleiro, por exemplo, do Santa Fé, que depois nós vamos falar sobre isso. Falha toda hora. Mas olha, mas esse é ruim, esse não é goleiro. Mas ele não estava mantendo uma regularidade que o credenciasse naquele momento, e nem nesse momento, para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Mas esse embate pessoal entre vocês dois fica para depois, a gente já sabe. Não, é uma discussão. O André cabeça de Bangu, cabeça de do Bangu. Rio de Janeiro. Que seria um cabeça o André de Bangu? cabeça de Bangu, é isso? Ozinho, eu leio ou não leio esse tweet que vai dar polêmica? Leio, Pascoal. Opa, agora? Jomes. Aqui a gente Vai dar polêmica pesada? Tem mais que 2 palavrões? Leia. Não tem palavrão, eu leio? Ah, se não tem palavrão, eu evitaria. Leio. Eu vou nessa do Mano também. Se não tem palavrão, eu evitaria. Bom, ganhou 3, eu vou ler. Quero ver qual vai ser a hipocrisia de hoje do Mano. Com relação a quê? Quando é gol do Corinthians anulado, ele berra e xinga o juiz. Ontem foi gol anulado contra o Corinthians e hoje ele tá todo manso e calmo. Mano, hipocrisia é pouco. Não, hipocrisia não. Volto a falar aqui, se houvesse um 11º mandamento, seria esse. Prejudicar um argentino nunca é pecado. Não, isso aí não é argumento, não. É verdade. Isso Os aí é argentinos xiste, cansaram isso de é prejudicar. O gol foi legítimo, gente, não dá Isso pra é discutir. gracinha. A imagem mostra que o jogador que fez o gol, ele estava em posição regular. O Bandeira errou. Não dá pra criticar o Bandeira, como o senhor gosta de defender árbitros aqui, o senhor sempre passa pano pra arbitragem. O Bandeira, ele olha alizinho, ó. 3 jogadores ali na linha de impedimento. Ele praticamente não vê esse quarto elemento que toca na bola. O cara é um ser humano, o bico gente. da chuteira. O cara é um ser humano. Tá vendo, mano? Mas é verdade. É por isso que a gente demora. Não, mas peraí. Que na hora que você tem a chance de mostrar a sua contundência, que não é pequena, é grande, Mas eu disse aqui... você tem que ajudar o Corinthians. Não, o Corinthians ele foi Porque beneficiado foi por um feito erro. um gol aos 41 minutos do segundo tempo, que naquele momento, se valida aquele gol, com a torcida a seu favor, Mais 10 minutos de jogando jogo, em casa, não mudaria mais nada. 10 minutos de jogo, quem sabe o Independente não vencesse a partida. O Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. É isso que tem que falar. O Corinthians ele foi beneficiado pela arbitragem Não, por um erro da arbitragem. Agora, esse monte de C que o senhor citou, se minha avó tivesse testigo, o programa tá virando empate, isso, Mano e Sormani. O Zinho vai falar antes. Mano. Opa. Peraí, mano, o pênalti do Ralf no Dudu foi ou não foi? O Ralf no Dudu? É. Que pena. No jogo na final do campeonato. Nem ele tocou a bola. Ô, mano, ontem, ontem, o Palmeiras reclamou muito. Aquele bico da chuteira. Pergunta do bico da chuteira que o Bandeira viu. No Corinthians Palmeiras. Mano, ontem, o gol do Independente foi legal ou dá pra entender o árbitro? Ô Benja, Foi. você tem que entender o seguinte. Ali tem 4 jogadores na posição de impedimento. E isso pode ter ludibriado o Bandeira naquele momento em que ele estava prestando atenção nos jogadores que estavam adiantados. O que Ele é veio, humano, né? Ele é humano. Errar em humano é. Isso. É um ditado em latim. Podem acontecer falhas em uma partida de futebol. Agora. E aquele gol do Dudu anulado Peraí, lá agora vamos supor ao contrário. Ontem esse gol tivesse sido ao contrário. O Corinthians gol do jogo contra o Flamengo. Mano, o gol do Corinthians foi certo anular? Ô, Benja, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Os caras entram lá, é na Argentina, os negros lá, dando porrada na gente. E aí a gente vai pro jogo. Chega lá, os caras fazem um gol em nós. Como é que nós vamos se defender? Um gol impedido ainda? Ô, juiz, tá de brincadeira com esse juiz uruguai? Ele tá de brincadeira com a gente. Como é que pode um negócio desse? Você viu a beleza da torcida, a festa da torcida do Corinthians? A coisa linda, e vai um juizão desse pra apitar o jogo? Vocês mandaram isso pra apitar? Aproveitando, parabéns pro Jadson, né? Parabéns Ô, uma coisa. Você viu a impulsão
Eu nunca vi isso na vida. Ele se abaixou, ele não teve impulsão. Ele se abaixou. O senhor, um cara que eu tenho o maior apreço, o maior carinho, o maior respeito, o senhor tá me jogando contra a torcida, porque dá a entender que eu sou corintiano. O Iago. Os caras vão falar que eu sou clubista. O meu Flavinho acabou de falar que você veio com essa camisa. Olha hoje aqui, vem o a Iago homenagem tá a no quem? Twitter, pelo amor de me Deus. chamando de Daronco. O Iago, pelo amor de Deus, Benja, pergunta pro... Chamaram de Daronco. Esse é o Bronco, não o Daronco. Ó, o Iago, pelo amor de Deus, Benja, pergunta pro Mano sobre o complô que tem contra os brasileiros na Libertadores. Não, mas eu acho que tem. Eu não posso tornar aqui a exceção a regra. Se a gente pegar inúmeros fatos históricos, inclusive aquele Boca e Corinthians aqui no Pacaembu. Não, mas ô Flavio, não é. Tem o Palmeiras contra o mesmo Boca. Tem uma série de jogos que os brasileiros eles foram. Mano, não, historicamente, o Mano tem razão. Se você for Ontem houve computar um erro, claro os que houve. erros de arbitragem, eles mais favorecem os argentinos que os brasileiros. Agora, nos últimos tempos, e em especial nessa Libertadores, chama atenção. Os argentinos estão realmente muito abaixo do que a gente conhece. Eles não dão pontapé. São roubados dentro de casa e não falam Não corre nada. atrás de juiz, não corre atrás de bandeirinha. Trata bem o adversário. Trata bem o Você viu o adversário. Vasco Fair Racing? play. Você viu o Vasco Tem Racing? fair play. Olha, Mas ontem imitaram o macaco, sinal, né? Isso não muda. Não, tô falando dentro do campo. Sim, fora isso é continua igual. sinal dos tempos. Será que O castraram os argentino argentinos? está irreconhecível nessa Libertadores. Volto a dizer, não dão cusparada, voadora, jiu-jitsu, rabo de arraia, não faz nada. Não corre atrás de juiz. Você jogou contra eles, pô. É fácil jogar contra eles? Não, esse lance do Corinthians aí... Esse lance do Corinthians, o jogo... Antigamente não acabava o jogo. Nunca, não acabava o jogo. Então eles não dão pontapé, são roubados dentro de casa. Castraram os argentinos. Ajudaram o Santos contra o Independente, ajudaram o Corinthians ontem, o Santos contra o Estudiantes. Ajudaram o Corinthians ontem. Aliás, o único time que fez feio jogando contra a Argentina nessa Libertadores foi o Cruzeiro. Foi o único fiasco até agora. Mas jogou bem, Porque o Vasco- perdeu, mas jogou bem. Jogou muito bem. Jogou bem, 4-2. aquele jogo. Ô, Zinho, você gostou do time do Corinthians ontem? Eu tava trabalhando no jogo do Flamengo, né? Vi depois os melhores momentos. O Corinthians jogou do jeito do Corinthians, né? Na defesa, aquela retranca que a gente tá acostumado a ver, marcação forte. E os lances a gente viu aí, contra-ataque. E nesse estilo de jogo, o Corinthians é eficiente, independente do erro. Essa bola lambeu a trave também. Nossa. Independente do erro da arbitragem, o Corinthians fez o seu jogo e foi eficiente. Mereceu a vitória. Você não gosta. Não tem o que ficar contestando, errou, não errou. O Corinthians fez o seu jogo, que todo mundo está acostumado a ver o Corinthians jogar dessa maneira. Ô, Flavinho, um adendo aqui, tá o Brasil inteiro pedindo. Como é que a bola lambe a trave? Jesus amado. Não, mas mostra a trave. Põe a trave do lado, assim, Peraí, ó. meu, como é que faz? Não, mas põe a trave do lado. Flavinho, deu até um arrepio agora aqui. Nossa, fiquei imaginando na Rússia agora, meu. Vai ficar com Vai na Rússia. Você está junto com ele? Ô, velho, como é que fez aí? É muito. Ô, Pascoal, Você entra nessa barca aí, ó. Pascoal, Corinthians, o Roger assina hoje? Deve assinar hoje o contrato. Tá tudo bem com o Roger, passou por todos os exames. semana, putz. Quem assina antes, o Roger ou o Balbuena? Eu acho que o Roger, mano. Porque o Balbuena já tem tudo acertado chega também, antes, mas Natal, falta assinatura do fazer o contrato contrato do pra ele rapaz, assinar, tá tudo apalavrado, tudo direitinho, com é um o inferno, Balbuena. bicho. Chega dessa história. Mas ele perguntou, eu tô mas respondendo é que- o que ele Vai, perguntou, Pascoal, meu dá uma senhor. informação. Tá tudo certo já, tá tudo que com não o Balbuena assina, e com o Roger. Por que não assina? Falta assinatura de contrato, porque os dirigentes do Corinthians estavam na Argentina. E segundo o Balbuena falou ontem, trâmites normais, burocráticos. Não, inclusive o Andrés falou que ele ia até a Argentina, aproveitando a viagem por conta desse jogo, para conversar com um dos empresários do Balbuena, que é argentino. Trabalhar Acho que o Corinthians- é bom, na câmera nada. Mas tudo bem, vamos em frente. Eu acho que o Corinthians fez muito bem em renovar o contrato do Balbuena. Uma surpresa, meu. Eu nunca tinha ouvido falar do Balbuena. O primeiro ano dele no Corinthians até que não foi grande coisa. Mas foi um ano correto, tudo bem. Mas de lá para frente... Ele melhorou com a chegada titularidade. do Pablo, né? Exatamente. Quando chegou o Pablo, ele melhorou muito. Impressionante o que o Balbuena está jogando. Agora eu queria falar um pouquinho da torcida. Posso? Não. Nós vamos colocar as torcidas agora, aí você falar. Tá bom. Tá bom? Agora, como diz o Zinho falou, nunca vi um show de uma torcida igual fez a do Corinthians. Não falei isso. Vamos mostrar. Não falei isso. Vamos mostrar aí a torcida do Corinthians ontem, lá na Argentina. Ó, sobe o áudio aí. Meia dúzia de gato pingado lá. Já vi várias É, coisas o time tá fazerem perdendo. isso. O time tá perdendo. Os Tava caras estão 0 a em 0. silêncio. Não, o time tá perdendo. Tá em silêncio. Os caras Lá pode gritam ser 3 do- minutos. Lá pode. É, Sinalizador?
Na Sul-Americana, não. Gente, já aconteceu isso várias vezes com outras Na torcidas. Argentina, os campeonatos argentinos permitem. Mas tem as imagens, olha lá, Pascoal. Olha lá o argentino como é vibrante. Chupa, Flavinho. Perdendo o jogo, acabou de... Mas ele sempre diz aqui que mesmo perdendo, eles incentivam. Não é lá na Argentina que eles são exemplos, que eles cantam os 90 minutos, independente do placar. Vai, Flavinho, vai, tô esperando, vai. Fala 10 agora. segundos de Flavinho é uma torcida. farsa. Imagina. Eu quero falar da torcida do Corinthians. Eu quero falar da torcida do Corinthians. Você vai Porque acabar eu não sou corintiano e tenho uma admiração profunda pela torcida do Corinthians. Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Não adianta dizer que o brasileiro vai lá pra fora e faz isso. Não faz. Faz em final de competição. Aí nem tinha começado o jogo. Não tinha começado o jogo, não. Não tinha nem começado o jogo. Pior ainda, não tinha. Eles já estavam gritando. Quantos nunca foram num jogo fora de casa? Vem do senhor. Eu tô falando. Não. Antes Eu do senhor tô falar. falando. Isso aí, pera um pouquinho. Antes que ele fale. Primeiro, você não sabe o que é Libertadores, porque o seu time nunca jogou. Desmascarar esta Você não farsa. sabe como é que é torcer fora. Você nunca foi. Não. Não Aqui, sabe. Você não sabe como é nesta que é. mesa aqui, Mas deixa o seu irmão terminar, antes você dele fala. terminar, porque vai ficar essa elegia. Mas merecida. Entendeu? Merecida. Quem sabe o que é ir a um estádio fora dos seus domínios, jogar jogo fora como torcida, sabe que a torcida que canta o tempo inteiro, chega antes, entra antes no estádio, o estádio tá vazio, os caras estão cantando. É assim, eu cansei de fazer isso. Você nunca foi em Libertadores, Você não sabe. Só existe Libertadores. Só existe Libertadores. Tá com 60 anos, nunca foi em A Libertadores. torcida da portuguesa não cala a torcida rival nem com o Canindé, que dirá fora. Você tá louco, Flavinho. Ô, seu mãe, fala. Aí, o jogo nem começou. Eu quero dizer exatamente. com isso. Todo mundo sabe do apreço, do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho pela torcida do Corinthians. Eu não tenho nenhum Não desses. tem igual do Brasil. falar isso. Não tem. Não tem. Aliás, o Boca sempre veio no Brasil jogando com qualquer time brasileiro e sempre calou a nossa torcida. Seja do Santos, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, do Grêmio, sempre. Na final da Libertadores de 2012, eu estava lá no Pacaembu e eu vi a torcida do Corinthians calar a torcida do Boca. A torcida do Boca não foi ouvida em nenhum momento. Tinha 40 mil pessoas. Não, mesmo Você queria tendo que 40 acontecesse mil. o quê? Afinal, olha, deixa eu te contar uma história. Eu tava no jogo. Deixa eu Você te não contar. tava, não. Deixa eu te contar uma Eu história. tenho ingresso. Deixa eu te contar uma história. Eu fui trabalhar. A final da Libertadores de 2003 foi Santos e Boca. É a torcida do Santos. Calma. O recorde público do Morumbi remodelado pertence a Santos e Boca. Quase 70 mil pessoas. Esse é o recorde público do Morumbi depois que ele puseram as cadeirinhas e tudo mais. A torcida do Boca estava no anel intermediário, que foi o que a polícia liberou o anel intermediário. Junto daquela grade. Junto da grade. E estava lá. E tinha 65 mil torcedores do Santos no campo. E a torcida do Boca calou a torcida do Santos. Calou. Antes, durante e depois do jogo. No jogo Corinthians e Boca, final da Libertadores 2012, não se ouvia a torcida do Boca. A única torcida no Brasil que calou a torcida do Boca foi a torcida do Corinthians. E lá em Buenos Aires, na final da Libertadores, deu-se o mesmo. Tava lá, mano? Deu-se o mesmo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não faço média com ninguém, não passo pano pra ninguém e não sou baba-ovo de ninguém. Não sou. A torcida do Corinthians é incomparável. Pronto. Não tem mais o que falar. Hashtag chupa Flavinho. Eu? Não tem o que falar. Imagina. Argumento. Hashtag chupa baba ovo, imagina. Você falou que não baba ovo pra ninguém. O Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu. Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu, era óbvio que a torcida do Corinthians ia calar a torcida do Boca primeiro, porque começou ganhando o jogo. Nisso, 40 mil pessoas. Como começou ganhando o jogo? O gol foi no segundo tempo. Começou O jogo começa no segundo tempo? Gente do céu. É isso, eu tava no jogo. Descobri. O jogo agora começa no segundo tempo. A torcida do Ele Corinthians. nunca foi Ele Libertadores. não sabe que é jogo de futebol, ele não vai no campo, ele não Eu sabe. tenho muito mais horas de estádio do que vocês. Olha, Mas, ô, Flavinho, você vai nisso, é que Pascoal. determinados eu jogos, tenho principalmente mais de por ser hora do final. torcedor, tá no meio O final de Você Libertadores, sai, geralmente o a torcida torcedor do Corinthians voz. fica Às vezes o cara não joga. trabalhando o O que você celular. tem contra a torcida do Corinthians? Eu tenho contra babação de ovo. É isso que eu tenho. Aí E por que você vive o abandono do povo pra Argentina e Uruguai? Não, eu tô elogiando alguém aqui? Pelo amor de Deus. Tô elogiando Você alguém aqui. baba ovo toda hora Quem pra Argentina e estava Uruguai? Não, eu Eu não tenho Você baba ovo. rabo preso com ninguém.
Nem eu. Eu falo o quem? que eu acho. Com quem? Lá com Eu os irmãos. falo o que eu acho. Eu falo o que eu acho. Tá? Não acho o Mundial do Corinthians 2000. O Mundial, pra mim, aqui é um torneio de verão. Tá? Não tenho rabo. Falo o que eu acho. A torcida do Corinthians é incomparável. Não tem igual. A do Flamengo é maior? É. Faz uma festa bonita. Quando tá ganhando, a torcida do Flamengo é linda. Quando tá perdendo, o nego vai embora do estádio. Não. O nego não fala nada. não. Entendeu? A Eu torcida discordo. do Corinthians. Ô, Zinho, você assistiu o Flamengo e Santo André? Final da Copa do Brasil? Sormani, Zinho, essa filmagem foi feita por um torcedor do Corinthians no meio da torcida. Aí fica um barulho maior. Claro. Tá entendendo? Parece A do você- campo é de algum Zinho. membro da comissão técnica que filmou. Zinho, você mesmo falou que não viu o jogo. Parabéns. eu assisti. Eu tô vendo essa ouvi filmagem. essa torcida do Corinthians o tempo inteiro. Não, de Parabéns Que é pra esses isso? torcedores que foram lá, esses... Não foi depois que fez o gol, não. 3 mil Não foi, não torcedores. adianta. Você não viu o Quantos jogo, mil Flávio? torcedores É, ali? caramba. Na Hein, transmissão já foi comentadozinho que a Mano, torcida do Corinthians quantos- estava agitando e a torcida Legal, do legal, parabéns. Independente, aí os caras estavam quietos. Muito bacana. 3 mil torcedores tinham lá? 4 mil? Talvez, Muito não, deve ter legal. uns Os 3 caras mil. terem ido fizeram essa festa muito bonita. Estimativa Ainda era bem que não 25 teve, mil. né, não atirou nada em ninguém, né? Essa como vocês foi vão naquele ver outro hoje, jogo. Isso que vocês vão ver. Tem que ser essa festa aí. Não pode ser como foi naquele jogo lá que atirou o negócio. Nossa, Flávio, se correu. inveja lá foi um matasse, você idiota. tava duro agora. Inveja do aqui. quê? Isso aí. Você tem inveja da torcida do inveja, Corinthians? não, O que é isso? não. Quem não Vocês queria têm ter uma uma torcida inveja, igual do hein? Corinthians? Não é inveja. Nossa. Eu estou parabenizando, mas também falar que isso é uma coisa de outro Nossa, mundo. não, parece que invadiram Buenos Aires. Não, já fui fazer A vários grande jogos de coisa que a Libertadores e torcida do vi Corinthians torcidas fez. de outras equipes A torcida fazerem do isso. Corinthianzinho Na invadiu o vida. Rio de Janeiro em 76 Isso, a única contra... coisa Ué, importante que o Corinthians peraí. fez. E o Japão, maior 76, Mas desenvolvimento. eu não concordo com o 76 Somani contra falou que é contra o incomparável, Fluminense. não. 77, todo mundo viu o que aconteceu na quebra do jejum. A torcida do Corinthians, novamente, em O 2000, ela momento do divide... Corinthians A torcida... proporciona Zinho, isso. Zinho, em O 2000, a momento é torcida do maravilhoso, Corinthians é o atual novamente invade o Rio de campeão. Janeiro, Se divide o pegar o Maracanã Flamengo contra o nessa Vasco. fase que tá o A torcida do Corinthians, Corinthians levou o 40 Flamengo mil vai pro fazer a Japão. mesma Vocês coisa. estão de brincadeira, Ah, gente. que Vocês estão de isso? brincadeira. Vocês não estão dando braço a torcer, porque o Corinthians incomoda não vocês. estou dizendo que Parabéns pro é Sormani, uma que foi torcida imparcial. maravilhosa. O Sormani foi Não, imparcial. Corinthians não, eu incomoda estou- quem? O Zinho e o Flavinho. Não, Mas não, incomoda, lógico que incomoda. Não Parece que incomoda. paga imposto Eu só elogiar não o acho que Corinthians não é nesse uma coisa programa. de outro mundo. Já vi Como outras não? torcidas fazerem isso. Que outra torcida do Brasil você viu levar 40 do mil pro Flamengo Japão? faz. Levaram 40 mil pro Japão? No Mundial que o Flamengo 40 disputou? 40 mil, foram 6 mil voos. 40 mil. 24 Bacana, horas eu não por brigo, dia eu não durante brigo um contra mês. imagens. Vocês que citam o PVC aqui, Todos os inúmeros aviões do argumentos. mundo. Vocês que citam o PVC Alguns aqui, aviões inúmeros da FAB argumentos que também. vocês utilizam no programa. Estou Chamem falando o PVC, desse jogo aí. Chamem o PVC pra falar o que ele viu em Yokohama contra o Chelsea. 40 mil. O estádio, pra falar a verdade, Cada era no 3 mínimo minutos 60 a um 40 a Boeing. favor do Corinthians. Mas vou colocar meio a meio pra dar uma colher de chá. Um estádio que cabe 80 mil pessoas, metade no mínimo era de torcedores do Corinthians. Corinthians e Você Chelsea. tava também nesse. Você foi trabalhar também? Você também não vê Você não jogo? viu? Você não vai falar nada? Calma, você tá falando. Você tá senador. você Foi o maior deslocamento de pessoas de um tá continente apagado, para o outro, com exceção às guerras. São 1h30, o senhor São não fala 1h30. nada. Que isso? É 1h30. É 1h30. Jegue. Não, senhor, são- são Nossa 1h30. senhora. São 1h30. No meridiano, no meridiano. Mediriano. Você não vai falar nada Esse da aí tem o torcida QI do Peixe Corinthians? Beta, mano. Você não vai falar nada da torcida Eu do já Corinthians? falei que o... Não, você não quer falar? Falo, O Zinho e o não tem problema Flavinho nenhum. te intimidaram? Tá com medinho também? Se Não, impõe. não tenho medo, não tenho medo nenhum. Todo mundo sabe que eu tenho apreço pela torcida do Corinthians. Eu Acho não que é uma tenho, torcida queria deixar bem sensacional, maravilhosa. 2.000 corintianos ontem, durante o quantos? jogo, Puxa calaram os torcedores do Longe, Independente. né, inclusive? Calaram É os isso aí, torcedores do Pascoal. Independente, que olharam pra cima pra ver o que estava acontecendo. Pra aprender como é que eles torce. pararam Pra pra aprender, pra olharam olhar pra pra cima cima, pra aprender como pra é que ver o que torce. estava acontecendo. Pararam pra ver a torcida do Corinthians. Gente, Mesmo que falar do tenha, jogo, pô. mesmo que tenha gente que não goste disso. Os dois Não aqui, o gosto Zinho e disso. o Flavinho. A torcida Não, do não, Corinthians não foi isso que é eu falei. a única torcida do Brasil que não vai o time durante o jogo. A única que eu conheço. Se Perfeito, alguém Pascoal. conhecer alguma outra torcida, me avisa. Eu não Perfeito, conheço. Pascoal. É a única torcida que não vai. Agora, quando acaba o jogo, os de caras um cobram. tempo pra cá. Porque os caras Você cobram. cansou de, De um pipocar pra tempo fiel. pra cá. Você quando Mas entrava vai lá lá e via no fiel, CT você não batendo nos pipocava? jogadores. Não, isso é Vai cobrar. lá no CT batendo nos Não, jogadores. bater É legal não. isso. Não, é cobrar. Pô, é melhor vaiar lá Cobrar. no campo. É melhor vaiar no campo. Eu, como jogador, eu prefiro que vá lá, como eu fui jogador. Mas isso não é vai lá no exclusividade da campo, torcida do Corinthians. Cobra lá. A torcida do Palmeiras já foi em CT Vai lá também. no A torcida campo, do Flamengo já cobra foi em pra CT. direto, Mas aí, mano, reclama. mano, aí Agora merece vai lá no, crítica, ele vai tem lá no razão. CT Merece, pra eu bater no concordo. Merece jogador, crítica. pra quebrar carro de jogador, Mas peraí, pra pressionar aí é a outra diretoria. coisa. Mas isso não é exclusividade da muito torcida legal, do Corinthians. Tá elogiando. A do Flamengo então vai vamos toda falar a hora. Peraí, a verdade.
torcida do Flamengo vai em CT elogiar. Peraí, a torcida do Flamengo não vai em CT cobrar jogador. Estamos a torcida falando do da Vasco torcida não do vai. Corinthians. Não, mas peraí, Tá sendo isso não é exclusividade da torcida do Corinthians. Eu não tenho nada contra a torcida, estou falando assim, sobre os fatos. Não, mas deu a entender que você tem. Não tenho nada contra. Pelo contrário. Agora eu só acho que assim. Mas todo mundo é uma contra a torcida e lá bater em alguém por legal, vez. fez uma festa bonita, ótimo. Mas já vi várias torcidas fazerem. A do Cruzeiro, a do Palmeiras, do Mas aí Flamengo, quando houver a do esse fato, Grêmio, você a de critica. todos. Agora o momento Vamos é de fazer o elogio. seguinte, vamos fazer o seguinte. Agora o momento é de elogio. Vamos fazer o seguinte. Hoje o Vasco joga contra o Racing. Não vai ter Onde ninguém vai lá, ser o tá? jogo? Em Buenos Aires. Vai ser lá no. Vamos ver Não, como é que Não é vai o ser. cilindro. Vamos ver Não, como é é o que vai cilindro. ser. 3 esquinas para baixo. Quando os outros times jogarem na Argentina, ou no Uruguai, ou no Chile, ou no Paraguai, vamos ver como é que é. A torcida do Corinthians ontem deu uma palestra no estádio. É isso que é o problema. Como é que chama? Com o estádio lá? Em Avejaneiro. Libertadores. Avejaneiro. Estádio Libertadores. Taça Libertadores. Estádio Libertadores. Estádio Libertadores. Aí tem só 7. Eles foram ensinar 4 para a seguidas. torcida do Independente como Explica é que pra se eles. torce. Isso A eu acho torcida legal. do Corinthians foi lá e mostrou. Às vezes você pega aqui um médico, um cientista, um dentista, o cara sai do Brasil para proferir palestra, para, enfim, para dividir, para compartilhar Isso o aí seu é aula de conhecimento quê, gente? com outras pessoas. estão A torcida do Corinthians foi lá e deu um show no estádio ontem. Foi É o bonito. que eu acho e ponto E a final. gente tem que julgar, Sormani, essas imagens. Por exemplo, o Zinho citou um outro momento, é a mesma coisa, você tá vendo a Gisele Bündchen numa passarela, exuberante. Aí vem a pedrada. Monumental. Vai falar Das besteira. Olimpíadas. Monumental, imagina Foi a na cena da Olimpíada que ela Olimpíada, desfilou, a no abertura Copa da do Olimpíada, que ela veio desfilando assim, ó, veio aquele facho de luz divina em cima dela. Aí quando o Tá cara certo? fala, não, mano, aí você vê a Gisele Bündchen, aí tem aquele ditado, todas as mulheres são iguais. Não são. Não são, concordo contigo. Então o negócio é o seguinte, Sormani, imagina você olhando ali a Gisele Bündchen, aquele facho de luz que não era do estádio, era Deus apontando a luz pra ela. E ela caminhando assim, divina. Celzinho, ao invés de elogiar, ele vai falar, mas deve acordar com bafo. Zinho, você tem que julgar o momento, o que você tá vendo. Você tem que elogiar a torcida do Corinthians e não o que já fez no passado. Analise o Foi hoje. muito bonito a festa. A Foi pergunta que tá no GC, a torcida do Corinthians é diferente das outras, Zinho? é uma torcida que nesse momento tem feito esse espetáculo aí, de não vaiar o time durante o jogo, isso é legal. Que tá no GC, a torcida do Corinthians é diferente das outras? Não tem essa pergunta. Eu Tava aí, não joguei no tava aí. Corinthians. Show da Fiel da Não, Argentina. estava aí, ele mudou agora. então os Tava aí. caras Não derrubaram, joguei os no caras Corinthians. derrubaram. Olha lá, tá ali, ó. Não joguei no Corinthians, então não fui assim. Mas jogou contra. Muitas vezes contra. E na maioria das vezes eu ganhei. E com o estádio, agora você tem que usar assim, sua frase, estádio Sormani. dividido, E, 50-50. Agora você tem que às usar vezes sua tem frase. maior. Qual? O que Pedro fala de Paulo diz mais sobre Pedro Não, a do frase que não é sobre minha, não. Paulo. Ah, mas Quem é me que tá. dera ter proferido essa... Tá na cara, o Zinho queria ter tido esse jogado lá e não insight jogou. Pra fazer... Seria uma honra. É uma frustração. Uma Seria frase uma séria, honra. mano. Pera, Sigmund, pera, uma tem três. honra. Pera, o que você falou, mano? O Sormani usa uma frase. A frase de de quem que é a sabe, frase? você falou agora. Não, mas cabe. Que o Zinho queria ter jogado no Corinthians. É porque o Sormani ele usa essa frase Gostaria. muitas vezes para exemplificar o porquê que a pessoa pega tanto no pé de Eu determinadas gostaria coisas. mesmo, pô, um timaço, pô. Um time maravilhoso, grande demais. Eu só estou dizendo que essa matéria, exaltando a festa que foi parece feita, que foi uma coisa invasão. legal, foi bom. Parece que Pronto. amarraram um alazão Eu não estou indo obelisco contra. de Buenos Aires. É que você Seria não uma ouviu honra assim, ó, ter um vestido a camisa do Corinthians. Luzinha da Fiel. A torcida Isso do faz Corinthians falta. é maravilhosa, como várias O outras Sormani do Brasil. matou a pau. Você Agora, queria ver no eu não GC, comparo. o O Sormani Luzinha da falou que é Fiel. incomparável. Não concordo. Eu acho. Não concordo. Eu acho. Muito, é fera. Aqui no Brasil, Sensacional. não tem nenhuma torcida que se compara à torcida do Corinthians. Não tem. Não tem. Pode ter mais numerosa. Tem. A torcida do Flamengo é Mas bem igual a mais torcida. numerosa. Não tem, gente. Porque a torcida do Palmeiras perde a paciência rápido. A torcida do Todas São Paulo perdem. tem um Mas nível... a torcida do Corinthians também já perdeu. A torcida do Durante Corinthians... o jogo, não. A torcida do Você só Corinthians... pega o lado ruim. ele Durante tá o jogo, a discutindo torcida Mas não vai só assim. vai falar o lado bom, então tem que falar também o lado ruim. Não, Zinho, a gente está discutindo o torcedor com base na presença dele num campo de futebol. Essas são as imagens. Essa imagem, Entendeu? Fiel já faz barulho, ou seja, antes de começar o jogo. Bela, Aí isso que nós estamos discutindo. Bela Aroba. É isso que nós estamos discutindo. Se comemora depois do gol, você fala, mas também depois do Gente, gol. Se antes do jogo, tem barulho nenhum aí. Está 0x0, porque tá depois 0x0. depois tem pegar... Olha aí, olha lá, você tá vendo? Você tá surdo? Você tem um Tem problema. ninguém calando ninguém aí. Olha, gente. você Que história é tem Tem um essa? problema auditivo, não é Você tinha que possível. fazer terapia. Vocês ficam pra babando resolver o ovo pra problema que você torcida tem do contra o Ih, Corinthians. não tem É problema uma coisa doentia mais forte que ele. É verdade, você tem razão. Ou não é? Eu não puxo o Doutor saco de Jaime ninguém. poderia te ajudar. Liga pro doutor Jaime, que ele vai te Ele ajudar. aposentou, mas ele não tem um Vocês aqui problema com o Sabe o que eu não Corinthians. entendo? São algumas contradições do Flamengo. Algumas? É, Tem algumas. inúmeras, Tem
apenas. Então, entre elas. O assunto não sou eu. Ele se diz um homem do povo. O tema não sou eu. Ele se diz um homem do povo. Que aprecia e gosta do povo. Não devo Quando ele ser. tem a oportunidade Uma manifestação de dessa? exaltar o povo, ele vai contra o povo. Eu não indo contra ninguém. Eu só estou indo Ele contra vai vocês. contra o povo. Estou indo contra vocês. Ele fala mal do povo. Não estou falando mal de povo, não. Lógico que tá. Eu estou indo contra vocês que exaltam ao exagero algo que é corriqueiro no futebol. O quê? Isso O que é aí. corriqueiro? Você viu a matéria? Então, eu te falei, Você viu a vamos matéria fazer do o seguinte, Fox Sports lá na Vamos fazer Argentina? o seguinte, vai ter vários jogos entre de times brasileiros na Libertadores nessa temporada. Vamos ver se a gente vai Hoje ver tem quais um. jogos. Hoje tem Hoje tem dois. um. Aqui no Fox Sports. Hoje são Não vai exclusivo, acontecer. É simples. exclusivo. A quinta maior torcida do Brasil. Não vai acontecer nada. Ué, por que não vai? Porque a torcida do Vasco não é tão numerosa. Porque o Vasco Como é a não maior vive o quinta maior momento que o torcida? o Vasco não vive o momento que o Corinthians sei. Eu já cansei Tem de que ver. selecionar pra torcer. Cansei de ver jogo do Corinthians Mas é fora. assim, torcida, aliás, pô. Aonde você viu torcida, sem torcida, jogo do Corinthians? deixa eu falar. Se você deixar ver, É que você não vai em jogo, Flávio, esse é o teu problema. Você se exalta. Você não gosta de Cansei futebol. de ver jogo do Corinthians da Libertadores fora do Brasil em que não aconteceu nada. Ah, mano, você vai Meia deixar? dúzia de gato pingado. O Flavinho, ele Meia mostra dúzia todo de o seu gato recalque. pingado. Jogo na Colômbia, Mostra jogo todo na o seu Venezuela. recalque. O Corinthians incomoda muito o Buenos Aires, Flavinho. Buenos Aires aí do lado. O ódio que Qualquer ele tem do qualquer Corinthians é o CBC te combustível leva da vida pra dele. O meu senhor, a torcida do Palmeiras esgotou os ingressos para o jogo da semana que vem contra o Boca. Daí? E o jogo é lá na Argentina. Vendeu 2 mil ingressos e Ótimo. o Palmeiras Então, pediu quando uma chega carga lá, de 5 mil, mais perfeito. 3 mil ingressos. Perfeito. O senhor sabia Então, quando- disso, não? Não. É ótimo que o senhor está dizendo isso. O que eu quero ver, quando é que é esse jogo? Semana que vem, quarta-feira. Palmeiras e Boca. Boca e Palmeiras. Palmeiras. Aí eu quero La ver Bombonera. se a torcida do Palmeiras fizer meia dúzia de videozinho e mandar aqui pro canal. Lógico que vai ser tratado Se igual. vão ser, Vai se nós ser- vamos, ó, nós estamos vai aqui ser a há mesma coisa. tratado Uma da hora. mesma maneira. Estamos Se há der uma show na hora arquibancada, falaremos. Show na arquibancada. Exaltando. Mas o Pascoal mesmo acabou de falar. A exceção da torcida do Corinthians, as demais perdem a paciência rapidamente. Torcida do Palmeiras, você que está nos assistindo, se você for a Agora você está querendo fazer média e chamar pra você, né? Você é Eu covarde. quero que Quer você, jogar contra- torcedor do Palmeiras, exija deste programa o mesmo tratamento que E a terá. torcida do Corinthians E terá. está tendo, a mesma exaltação, E terá. esse tom laudatório exagerado, E terá. porque isso é a coisa Quer dizer, mais você é normal. parcial. Um jogo não me manifesto mais sobre o assunto. Um Você não jogo tem não é argumento. suficiente pra gente tecer comentários dessa natureza. Escuta, é a primeira vez Essa nós que primeira estamos- vez eu dei o Imagina. exemplo da final contra o Boca Juniors. Escuta, ô, senhor Maia, Ele, é a ele deu primeira exemplo, vez- ele deu exemplo da final contra o Chelsea no Japão. Primeira vez que Falou estamos da invasão no Rio de dedicando- Janeiro 2 vezes. Contra o Fluminense e contra o Vasco. Primeira vez O que é isso, gente? estamos dedicando tanto tempo a uma. Não, é porque a um você fato criou corriqueiro. isso. Era pra ser rápido. Você ficou criando isso. Eu só quero dizer pra você Eu vou assim, dar um se a recado, torcida olha. do Palmeiras cantar o tempo todo, incentivar o time contra o Boca, não importando o resultado, o primeiro a aplaudir aqui serei eu. Eu serei o primeiro a aplaudir. Mas não vai, gente, Porque pode não ter- é. pode ter certeza, não vai ter Eu um serei o videozinho, primeiro a vai. aplaudir. Eu vou falar. Torcedor do Palmeiras, se você for na Bombonera, você já comprou todos os ingressos. Se vierem mais 3 mil e vocês forem em 5 mil, não vai ser possível. Acho que os ingressos não virão, porque o Boca já comprou todos os outros. Bom. Agora é o seguinte: se vocês fizerem esse show, eu vou aplaudir, vou Torcida ficar do Boca, de pé. a torcida eu do vou Boca aplaudir calou a de torcida pé. do Palmeiras no de Allianz pé. Parque a semana passada. Ninguém ficou aqui 2 horas deixa eu falando. falar. Pois é, então você vem ao encontro que eu tô falando. A única torcida que não se deixa calar é a torcida do Corinthians. Você deu mais um exemplo do que eu falei. Você é muito incoerente, cara. Exatamente, eles vêm aqui e Torcida do calam River. todos. Torcida do Todos. River veio no Pacaembu aí outro dia, calou a torcida do Corinthians. Ah, não, isso não aconteceu. Ah, não. Isso não aconteceu. Agora você está chutando É. para tentar Tá lá no justificar o seu cal- argumento. tá lá no Você calor. deu um exemplo que Foi veio a briga, favor aquele do jogo que do eu tô River falando. deu problema. Deu briga da torcida com a polícia para invadir o estádio. do Corinthians, Corinthians a e torcida do Corinthians River. quebrou Aí tudo. foi briga. Olha, Aí outra coisa. Deixa eu falar um negócio. A gente vai ouvir. Ó, deixa eu dar um recado pra você que vai à Bombonera semana que vem. Eu, se fosse vocês, não iriam. Nossa, deixa de ser Porque bobo. As pessoas você nunca têm- foi? Mas as Você pessoas nunca não foi. têm medo. Tem de- esse Você sonho nunca de ir foi, na as pessoas Bombonera. têm medo de Conhecer viver, ele na não sabe o Bombonera. que é isso. Pessoas Eu vou têm dizer um medo de negócio pra viver. vocês. É um inferno você ir na Bombonera, na arquibancada dos visitantes. É o inferno. Não é assim também não, vai. É outro um programa. não, não. Olha, Tá eu certo. fui. Não, Eu tá fui. certo. Mano, foi também. Eu fui Vai dar também, testemunho fez dele. diferente. Diferente, mano. Eu É. fui É naquela diferente desse final. estádio aí. Eu fui naquela final, Corinthians e Boca e Corinthians na Bombonera. E digo pra você, eu nunca mais volto
A não ser que seja num jogo do Boca, para assistir em outro lugar. Na arquibancada visitante, nunca mais na vida eu volto na Agora vamos fazer o seguinte, chega. Você vai, agora mano? chega. Eu só quero falar, eu só quero perguntar uma coisa pro Mano agora. Se ele veio em homenagem à vitória do Corinthians ontem com a terceira camisa do Corinthians. A do Cássio. Vamos ouvir os jogadores do Corinthians, que hoje ainda tem Palmeiras. 2008, a torcida hoje do ainda Fluminense tem calou Palmeiras do Boca, pegando. no Hoje ainda Maracanã. tem. O que foi? O Sormani 2008, falou, é verdade, a torcida do falou Fluminense que calou a o Boca no do Boca veio aqui, calou todo Não deu mundo. nem pra escutar a torcida os caras. do Fluminense não deixou a torcida do Boca falar nada. Mandem vídeos. 2008. Mandem vídeos. Sabe o que eu Me provem. Não tinha celular. Provem o que Ah, não vocês tinha estão celular. falando. Claro que tinha. O que eu mais gosto da torcida do Fluminense é quando eles começam. A benção, João de Deus. E o quê? A benção, João de Deus. Pô, vai aí, pô, do Nosso Fluminense ninguém povo faz, né? te O Fluminense até botou a camisa abraça, aqui outro dia. Tu Obrigado. vens. Tem alguma musiquinha assim pra Rabino? Não, mas eu sou judeu. O judeu mas tem torcida respeito do Fluminense, todas as calou. religiões. Não, mas tem, porque o E judeu também gosta de esse cantar. negócio que a torcida em Israel tem. Pra algum Israel rabino? tem. Mas eu respeito todas as religiões. Um esse abraço negócio pra que a Ed torcida do O Fluminense faz é abençoado muito legal. tricolor que me mandou isso aqui. Olha, vamos ouvir os personagens do jogo do Corinthians, porque daqui a pouco hoje tem São Paulo e Atlético Paranaense, que se acompanha aqui, Copa do Brasil aqui no Fox Sports, tem Racing e Vasco que se acompanha aqui, tem o Cruzeiro que se acompanha aqui, tem os bastidores quentes do Palmeiras, que o Pascoal tem muita informação, o Sormani tem informação de treinador do Flamengo ontem, hein? Daqui a pouco nós vamos mostrar, hein? Até muro pichado teve na Gávea hoje. Vamos ouvir o jogador do Corinthians aí, Ozinho. Eu acho que eu e o Rodriguinho, Cleison e Romero, né? Claro que todos ali têm a sua função, mas nós temos a liberdade de chegar ali na frente, né? Ou um ou outro. A nossa área sempre, quando a gente chega ali pelos laterais, sempre tá bem preenchida. Então, isso aí o Carille tem treinado isso daí, a nossa equipe entendeu. E tem feito bons resultados aí, né? Às vezes os jogos não agradam a todos, mas o importante no futebol é o resultado. Então, a gente sempre encontra essa dificuldade de pensar em outro campeonato agora. A gente conseguiu hoje uma vitória importante que nos deixa a um passo da classificação. Contente pelo grupo. A gente se doou muito hoje para conquistar essa vitória. A gente sabia que aqui nesse estádio vai ser muito difícil, a Independente joga muito bem e a gente conseguiu esse gol do Jadson, que, como eu falei, não deixa um passo da classificação. É difícil você ficar contente e estar no banco. Você tem que ficar chateado mesmo, mas se dedicar, continuar trabalhando, porque a hora que precisar, ele vai dar conta do recado, porque precisa de todo mundo. E é difícil, cara. Eu não tive pré-temporada, você chega no decorrer da competição e desacreditado, como sempre foi em toda a minha carreira. Mas o importante foi que eu tive a humildade, dei um passo atrás e reconheci também que tinha que ficar no banco. A hora que eu precisou, eu dei conta do recado e agora dá continuidade e deixa na mão do Carille. Bem satisfeito, porque a gente sabe que não é fácil jogar aqui. É uma equipe muito qualificada. Acho que conseguimos fazer um jogo de altíssimo nível, um jogo de igual para igual. Né, e fomos muito felizes aqui na estratégia, tecnicamente, mentalmente, então tá todo mundo de parabéns. Agora é descansar, recuperar bem, porque domingo já temos uma pedreira no Brasileiro. Eu não sei, né? Eu não sei como que o Fábio vai trabalhar isso, mas eu estou à disposição. Quando ele precisar me usar, eu vou jogar da melhor forma possível, vou tentar ajudar o clube da melhor forma possível, até porque eu sou funcionário do clube, independente das coisas que estão acontecendo, eu quero jogar pelo clube, entendeu? Não tem nada resolvido. Acho que a gente está se deixando levar para um futuro que nem é certo ainda, entendeu? Então, estou muito tranquilo, estou feliz aqui, graças a Deus uma grande vitória, então vamos seguir confiantes aí na sequência da temporada. Atribua muito concentração, uma partida hoje que os jogadores, brincadeiro, que se doaram, que estavam concentrados, atentos em todas as situações, o que colocou a bola no chão e tentou jogar também, criando oportunidades. Mas falar do sistema defensivo, tenho que falar do time inteiro, né? Tanto que um Romero se destaca, tanto que Cleison, Rodriguinho, Jadson ajudam a marcar lá na frente, já começam a marcação numa posição, no setor do campo mais à frente, isso facilita muito o sistema defensivo, que é muito sólido, jogadores experientes, e o Cássio aí já, mais uma vez, numa grande fase. Que bom que está chegando mais um jogador. Corinthians
tem a possibilidade da chegada de mais jogadores, vai me dar mais opção para a gente ir lá discutir e colocar os melhores em campo para aquilo que o adversário nos mostra. Já foi assim contra o Palmeiras, lá principalmente no primeiro jogo. Já foi assim contra o Palmeiras também no último jogo, colocando o Matheus Vital aberto pela esquerda. Então é mais uma opção aí, a gente fica muito contente com a chegada dele, se realmente confirmar. O meu time manda. Tá aí então os personagens do jogo do Corinthians. Olha, o Twitter pegando fogo, Marcelo Luiz Guimara. Zinho, sou flamenguista, sócio torcedor e afirmo que no Brasil a melhor torcida é sim a do Corinthians. A torcida do Flamengo atualmente é modinha igual a esse timinho que está jogando aí. E ele não torce pro Flamengo. Nossa, Zinho, que mal criado. Mas ele Tá de brincadeira, né? Não pode ser esse mal criado Ele com o disse que telespectador, Zinho. Não, mas pouco. Ele pode estar revoltado com o time. Ele tá chateado com o time, tá chateado com a situação que uma parte da torcida fez aquele vandalismo e por isso tá prejudicando o Flamengo sem a torcida, sem a grande nação. Está sendo prejudicado nos jogos que tá fazendo no Rio de Janeiro, sem a torcida. A gente está falando tanto da torcida. O que está prejudicando o Flamengo é a falta de torcida? Prejudica? O Flamengo está jogando com torcida há 10 anos. Meu amigo, ano passado jogou com torcida, no retrasado. Ontem, se tem 40 mil, 50 mil torcedores, o Flamengo atropela esse time limitado do No Campeonato Carioca tinha, contra o Botafogo tinha. O que aconteceu? Foi atropelado. No Botafogo agora, no Campeonato Carioca. Ué, quem classificou? O Botafogo, por seus méritos, ganhou o jogo. Faz parte. Então, mas quem também é um time daqui, também tem a sua torcida. Não, gente, não, pera. Olha só um minuto, foi pênalti peraí. isso aí? Não, Você a bola bateu jogar... no quadril. Bom, daí não foi nada, a bola bateu no quadril do Henrique. Daqui a pouquinho nós vamos falar muito do Flamengo. O Fábio Sormani tem informações ali, ó, de um nome, produção, já vimos, não foi nada, foi no quadril. Olha lá, bateu no quadril. O Fábio Sormani, agora vai até 4 horas da tarde. Não, o Fábio Sormani, ver essa outra imagem. o Fábio Sormani tem informações, daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo. Eu posso falar que o Flamengo está em crise ou não? Posso? Ok. Porque aqui tem que perguntar. Não está em crise, está tudo legal. Então daqui a pouco tem informações. Não. Daqui a pouco tem informação do Flamengo. E o Sormani tem um nome aí de treinador que eu vou falar agora pra você. Eu não tinha pensado e acho sensacional. Foi falado na Gávea. Não é sugestão, não. Não. Foi falado na Gávea. Eu falei que você tem informação. Exatamente. Falei que eu não tinha pensado nisso. É o WhatsApp? WhatsApp, vamos lá. Aí, Rádio Fox Sport, com certeza, para mim, o melhor do Brasil e um dos grandes do mundo. Programa com muita descontração, onde eu me divirto e fico bem informado sobre o meu time e todos os times, porque sou um amante do grande futebol artes, amo de paixão, tá? Galera, continue com esse programa que é tudo que a gente precisa, tá? E eu já falei demais, aqui é o mestre Jovenil Santos. Já falei demais, Jovenil Santos, tá? Já falei demais, toca a música! Vamos ver! Mandou bem na gaita. Você vai dar um também, é isso? O quê? Qual é a nota que você vai dar? Gaita, isso é acordeon. Lá no sul. Gaita! Gaita, chucro. Isso é acordeon. Sul do Brasil, isso é gaita. Isso no Rio Grande do Sul chama gaita. Gaita é aqui, ó. Ele é gaúcho. É aqui, ó. Só um minuto. Você tá louco? É verdade, a gaita que eu conheço, essa Ele é gaúcho. Flavinho, não conhece nem regionalismos. Pro bem da informação, se vocês... Explica regionalismos. Se vocês aí não sabem que no sul do Brasil, onde esse instrumento é muito utilizado para muito música difundido. regional, É acordeon, é sanfona, velho. Ele tem um nome de sanfona na região no do Brasil. país. Acordeon, que é o nome técnico, o nome mais apropriado, talvez. E no sul do Brasil, isso é a gaita. Quando o Pascoal usa a frase famosa, um abraço pro gaiteiro, é algo que veio do sul, né? E que é o cara que toca agora, a gaita. Só um detalhe. Então, se vocês não sabem disso, desculpa. Oswaldo Pascoal é gaúcho? Não, mas o programa vai pro Brasil. O programa aqui está sendo feito em Porto Alegre? Vai pro a gente Brasil não inteiro. sabe. Eu tenho muito respeito pelo povo gaúcho, pelas lógico, tradições eu também gaúchas.
E isso se chama gaita. Muito bem. Se chama fole. Você jogou lá. Não, você sabe. Zinho! Foi demais. São regionalismos brasileiros. O que ele tocou no fim? Era o... a música do Fox Sports. Não sei se você sabe. Parabéns. É lamentável. Ele falou tanto que ele falou toca a música no Fox Sports. Chegou, ficava gritando. Zinho, hoje. Zinho. Fox Sports, Flavinho, Fox Sports. Chega. Zinho. Roger Machado terá vida longa na Sociedade Esportiva Palmeiras. Segundo informações do Pascoal daqui a pouco aí, tá ficando insustentável.